Bom, hoje nós vamos dar continuidade, né, ao nosso estudo semanal que fazemos aí, intercalando, né, entre os livros, e hoje, estudando aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai entrar no capítulo, continuar o capítulo 5, né, que é Bem-aventurados os aflitos, e o tema de hoje que a gente vai estudar, vamos conversar um pouquinho, né, na verdade, sobre o esquecimento do passado, o motivo da resignação, o suicídio e a loucura. São temas, assim, muito importantes para o nosso entendimento, né, nessa nossa experiência reencarnatória, para a gente poder entender as causas, né, dessas nossas aflições, que é esse capítulo, para um melhor entendimento do porquê que passamos por determinadas circunstâncias e a importância, principalmente, dessa questão do esquecimento do passado. E quando a gente fala de esquecimento do passado, desse tema, né, é muito importante que a gente entenda, assim, a partir do conhecimento básico, né, para a gente poder compreender melhor essa questão do esquecimento, pensar no ponto de vista da reencarnação, né, do propósito da reencarnação. Porque se a gente não para entender de acordo com a doutrina espírita, o que a gente já vem estudando através do livro dos espíritos, do livro dos médiuns, nós já falamos também aqui sobre, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, do propósito da reencarnação, fica difícil mesmo a gente compreender o porquê que a gente esquece as nossas vidas passadas, né? Porque um questionamento que pode passar aí na nossa cabeça é o seguinte, né? Poxa, eu sei que eu estou vindo aqui, que eu estou tendo uma nova oportunidade, então já entendi que eu sou um espírito imortal, que eu volto para essa vida para reparar os meus débitos, mas como é que eu vou reparar uma coisa se eu esqueci, se eu não sei o que eu tenho que reparar? Então fica aí vários questionamentos, né, com relação a essa questão do esquecimento. E quando a gente estuda, né, entende realmente a importância da reencarnação, as coisas começam a fazer um pouquinho mais de sentido, as pecinhas vão encaixando e a gente começa a compreender um pouco melhor o porquê que esse esquecimento, na verdade, é uma bênção, né, na nossa vida. E quando a gente fala em esquecer, né, se a gente não esquecesse, o que iria acontecer, né, com a nossa encarnação? Com certeza ia criar obstáculos para o nosso próprio equilíbrio e progresso. Porque se a gente for parar para pensar, né, bom, enquanto espírito imortal, eu sei que eu tenho suscetíveis experiências passadas e que eu vou viver suscetíveis experiências futuras, né? Isso é um processo natural que a gente entende aí enquanto imortalidade da alma. E se eu sei que eu estou num processo evolutivo, né? Conforme a gente vem estudando, a gente sabe que, ok, eu retorno numa nova encarnação para mim poder resgatar, para mim poder refazer, para mim poder progredir. E a gente pensa no seguinte, né? Nas oportunidades que a gente tem hoje enquanto encarnados. Vamos supor que eu cometi uma falta com alguém. E aí eu quero uma oportunidade de reparar essa falta. Então eu vou me desculpar com essa pessoa, eu vou conversar com essa pessoa, eu vou explicar e eu vou ter essa oportunidade de reparar. Então foi porque eu cometi uma falha e eu estou buscando uma oportunidade de reparação. Com as nossas reencarnações, segue essa mesma linha de raciocínio, né? Então eu cometi erros no meu passado, então a misericórdia divina me permite voltar, ok, vou voltar, né? E aí eu vou restabelecer essas relações, eu vou me reconectar com aquelas pessoas, eu vou ter que reparar essas faltas que eu cometi. Então, não seria muito lógico a gente querer reparar os nossos erros se a gente ficar lembrando o tempo inteiro do que a gente cometeu, ou então até mesmo aquela pessoa que vai me perdoar,
lembrar das coisas que eu fiz para ela, né, entendendo esses laços de família todos aí que a reencarnação nos traz. Porque enquanto espíritos imortais, né, que a gente vem nesse processo evolutivo, a gente também vem ao longo das encarnações desenvolvendo a nossa questão moral, a nossa questão intelectual. Muitas vezes a gente desenvolve muito mais o intelecto, né, do que a moral. Mas do ponto de vista assim da nossa encarnação, quando a gente pensa no benefício, né, do esquecimento, vamos pensar o seguinte: eu gosto muito dessa analogia. A gente, quando começa um ano novo, né, a gente tem mania de fazer as nossas resoluções de ano novo, né? Então, eu vou começar um ano novo, então eu vou, sei lá, vou me propor a ler mais, ou aprender a tocar um instrumento, ou fazer alguma coisa de diferente, ou desenvolver um novo hábito que eu preciso, cuidar mais do meu corpo, da minha mente, enfim, vou querer fazer coisas novas. Faço lá a minha lista enorme, né, de coisas que eu preciso fazer, que vão requerer de mim disciplina, paciência, força de vontade, uma série de coisas, né? Quem aqui nunca fez isso? Nunca parou numa virada de ano e falou assim: nossa, não quero que o ano passado se repita, eu preciso fazer coisas novas e vou ter que aprender. Aí chega no final do ano, a gente olha de novo para aquela lista e vê que a gente não conseguiu fazer muitas coisas, né? Que não deu para cumprir tudo que a gente queria cumprir. Porque a gente não teve a disciplina suficiente, a gente não teve os recursos, a gente superestimou, né, muita coisa que a gente queria fazer, enfim, e faz parte da nossa vida, do nosso amadurecimento. E com a reencarnação é mais ou menos o mesmo processo. Então, não é simplesmente numa vida única que eu vou ser uma completista, que eu vou conseguir quitar todos os meus débitos, que eu vou conseguir refazer tudo aquilo que eu preciso para que eu tenha a minha consciência tranquila de que aquela pessoa me desculpou, que eu consegui reajustar todas aquelas questões que eu precisava. Então, a gente tem que entender que a gente traz, né, das nossas vidas passadas, essas memórias. E a gente vem acumulando todos esses danos, tudo aquilo que a gente foi fazendo ao longo das encarnações, e elas vão ficando ali registradas no nosso espírito, porque cada encarnação eu recebo um corpo novo, né? E o meu corpo ele é fresquinho, novinho em folha. O meu corpo não tem trauma, o meu corpo não tem culpa, o meu corpo não sente remorso, né? Quem traz isso é o meu espírito. E eu imprimo isso no meu corpo físico através do meu perispírito, porque ele vai acumulando aí todas essas memórias. Então, se eu chego aqui, né, nessa encarnação, e de repente recordo de tudo de uma vez só, num processo assim muito brusco, a gente não suportaria, né? Na própria questão, acho que é na 300 e eu gravei aqui do Livro dos Espíritos, 392, né? Fala por que que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado enquanto estamos aqui, né? Porque ao homem nem pode nem deve saber tudo. Porque tem coisas que para eu desenvolver nessa encarnação, entendendo que eu tô aqui para evoluir, para refazer esses débitos, se eu ficar preso muito nas minhas memórias do passado, isso poderia me criar assim um tremendo obstáculo para eu poder progredir. Outra coisa, causar para a gente humilhação. Nessas situações onde nos encontramos, ora, em posições reencarnatórias mais favorecidas, e hoje eu venho numa situação pior, vamos assim dizer, do ponto de vista, sei lá, material ou de posição, né? De hierarquia, porque ainda somos fruto do nosso orgulho, da nossa vaidade, e isso poderia nos causar, nossa, não, numa vida passada eu era rainha e nessa vida eu sou uma auxiliar, uma pessoa que não trabalha, ou uma pessoa que tem uma situação financeira pior. E pelo nosso orgulho, isso poderia retardar esse nosso progresso moral. A gente ainda não teria a capacidade e a elevação para compreender a necessidade dessas desigualdades. E tem até uma história engraçada que eu ouvi enquanto estava me preparando para a palestra, que foi também de última hora, que dizia o seguinte, uma história de Chico, diz que tinha uma série de mulheres, assim, um grupo de mulheres conversando com o Chico e disseram assim para ele, Chico,
Eu não sei, eu acho que numa encarnação passada eu fui rainha. Aí ele olhou assim, e rindo, né, e brincando com ela, e falou assim, não, com certeza, você foi rainha, a outra foi duquesa, a outra foi condessa, princesa, vocês devem ter sido várias coisas, mas nessa encarnação vocês estão aqui porque vocês podem ter certeza que os espíritos mais elevados foram as lavadeiras de vocês, né? Então, e riu e brincou enquanto falou disso, né? Então, assim, a gente ainda não tem essa maturidade para encarar isso. E com relação às relações, né, principalmente nas relações humanas, em que a reencarnação nos atrai, né, que somos trazidos para viver próximo daquelas pessoas em que a gente precisa de reajuste, seja no nosso círculo familiar, seja no nosso círculo de trabalho, porque a gente está sempre cercado por aqueles em que precisamos nos reajustar, né? A gente já sabe aquela questão dos espíritos afins, das afinidades e tudo mais que a gente estudou. Então, tudo tem uma inteligência, né? Porque Deus é a inteligência suprema e Ele não nos traria situações que fosse para nos causar mais sofrimento. Porque a nossa experiência na matéria já é complicada. Porque aqui a gente vai passar por provas, a gente vai passar por dificuldades. Por quê? Porque estamos desenvolvendo as nossas virtudes. Então, imagina se ainda em cima disso pudéssemos recordar do mal que fizemos, né? Outra coisa, poderia exaltar o nosso orgulho numa situação oposta. Se eu sei que a Suelen, por exemplo, que está aqui, me fez muito mal numa vida passada, se eu me recordo do que aconteceu, eu poderia brincar com isso, eu poderia humilhar ela, eu poderia me colocar numa situação superior. Não, tipo assim, você vai ter que fazer tudo para mim, porque eu não vou te perdoar, porque você me causou isso numa vida passada, né? E a gente já tem o nosso orgulho enraizado de uma forma que a gente expressa o nosso orgulho, a nossa vaidade com muito mais naturalidade hoje, o nosso egoísmo, do que a gente expressa o amor, do que a gente expressa a caridade, do que a gente expressa a benevolência, né? Por isso que estamos aqui, para viver essas experiências. A gente ainda não aprendeu a colocar o amor acima, né, do nosso orgulho. Então, se a gente fosse lembrar dessas situações, provavelmente iríamos passar, assim, várias saias justas, né? Outra coisa, entrevar o nosso livre-arbítrio. Por quê? Quando a gente desencarna, né, a gente chega lá na erraticidade, né, enquanto espíritos que estamos lá na erraticidade, e vamos dizer que o nosso mentor vai pegar aquela nossa lista lá de ano novo, né, mais ou menos comparada com a analogia que eu fiz. Então ele vai pegar, só que vai ser a lista da encarnação inteira, né? Falei, Carol, o negócio é o seguinte, você se comprometeu a fazer isso, isso, isso. Você falou que ia dar conta de reparar com fulano, de consertar com ciclano, mas você chegou aqui e trouxe ainda mais uns probleminha na bagagem. Não cumpriu com aquilo que você disse que iria cumprir e ainda trouxe mais uns. E na erraticidade, a gente se recorda, né, das nossas encarnações passadas. A gente lembra. E aí, quando isso acontece, mas não lembramos de tudo, né? Não nos é permitido recordar tudo de uma vez. E claro, assim, eu estou falando de um modo geral, né? Porque existem casos e casos, situações e situações diante disso, né? E falando nisso, isso me recorda uma passagem do livro O Nosso Lar, que a dona Laura, se eu não me engano, conta, né, para o André Luiz que o marido, o atual companheiro dela já estava reencarnado, aguardando ela e ela estava se preparando para o processo reencarnatório. E Lísia estava um pouco contrariada e ela explica para André Luiz, né? E André Luiz falou assim: Nossa, mas uma senhora tão evoluída, né? Tinha uma casa aqui, né? Por que a senhora quer reencarnar? E ela conta que quando eles chegaram no nosso lar, foi permitido pela espiritualidade que ela e o marido recordassem 300, acho que 300 reencarnações passadas, se não me falha a memória.
E eles realmente perceberam que precisavam se reajustar ainda com muitas situações e que era necessário, sim, regressar. Porque lá na erradicidade, quando a gente não tem o véu do esquecimento, e que a gente vai ter a nossa prestação de contas, né? A gente vai entender que realmente é necessário esse processo de, não, realmente eu preciso voltar e eu preciso recuperar isso, eu preciso refazer isso. Até mesmo porque a gente sabe que a misericórdia divina é maravilhosa. E nesse processo de indas e vindas, em que esquecemos, né, as nossas vidas passadas enquanto encarnados, nos permite desenvolver as nossas virtudes que a gente precisa desenvolver, por esforço próprio do espírito, porque, seguindo aqui a pergunta do Livro dos Espíritos, ele fala: como pode o homem ser responsável por atos e resgatar falhas das quais não se recorda? Como pode aproveitar-se da experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento? Então, Kardec questiona os espíritos nisso, né? Tipo, pergunta aquilo que a gente queria perguntar, né? E aí, ele fala, deixa eu ver. Seria concebível que as tribulações da vida fossem para ele uma lição, se pudesse lembrar-se daquilo que se atraiu, mas desde que não se recorda, cada experiência é para ele como se fosse a primeira. E é assim que ele está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? E aí vem a resposta dos espíritos, né? A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhorar, distinguir o bem e o mal. Onde estaria o seu mérito se ele recordasse de todo o passado? Então, isso é muito interessante e a gente precisa refletir, né? Porque até na nossa vida aqui encarnado, né, se a gente for fazer uma breve analogia, a gente não diria para uma pessoa, nossa, como assim? Você conquistou um. Quem aqui trabalha, tem um trabalho e que precisa conquistar, estudar, passar por etapas para ser, como fala, promovido, para você chegar em determinada posição. Não seria injusto a gente olhar para essa pessoa e falar assim, nossa, essa pessoa começou aqui e de repente foi parar lá num cargo de chefia ou num cargo maior e nem passou pelas etapas que precisava passar. Essa pessoa vai estar preparada, em primeiro lugar, para exercer esse cargo? Segundo, seria justo com todos que se dedicaram e que passaram por esse mesmo processo, ver essa pessoa lá e eu aqui? Então, é um senso que a gente tem que ter que na nossa reencarnação é a mesma coisa. Então, eu preciso ter essa bênção do esquecimento para eu também progredir, pelo meu mérito próprio, pelo meu esforço. Porque senão não haveria essa questão da justiça, né? Outra coisa, se a gente lembrasse de tudo que a gente fez, como que ia ser difícil as nossas relações, né? Se hoje já é complicado, pensa bem, né? Quando alguém faz alguma coisa pra gente que nos magoa, né, que nos deixa tristes, que a gente discorda, o que a gente acha injusto, é difícil muitas vezes para a gente esquecer, é difícil muitas vezes para perdoar, dependendo do que foi que aconteceu. E dependendo do nosso grau de evolução moral, vamos assim dizer, se a gente ainda está preso muito naquela coisa da fofoca, né, da maledicência, ou então daquela mágoa, daquele instinto de vingança, eu não poderia usar isso quando alguém faz alguma coisa comigo, se eu ainda estou nesse nível, denegrir essa pessoa, falar mal dela para os outros. Isso não acontece? A gente não vê isso acontecer? Não sei se já aconteceram com vocês, mas comigo já. Por exemplo, uma pessoa que eu acabei de conhecer. Acabei de conhecer uma pessoa, sei lá, no trabalho. Ah, essa pessoa legal, eu acabei de conhecer ela, eu não conhecia ela. A gente trocou meia dúzia de palavras, estamos ali trabalhando junto, ela está na minha mesa do lado e beleza. Pessoa gentil, pessoa educada, tá me ajudando, ok. Aí, de repente, vem um da empresa que é antigão e fala assim para mim, ó, Carol, cuidado aí com esse fulano, porque fulano é isso, é aquilo, não vale nada, e começasse a falar todos os defeitos da pessoa, ele me contaminaria. E eu não teria nem a oportunidade de conhecer aquela pessoa. E talvez
essa pessoa pudesse ter cometido alguma falha, ou ter feito alguma coisa, mas a gente já sabe, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes, eu tenho pavor quando alguém fala assim, ah não, pau que nasce torto morre torto, ninguém muda, ninguém, sabe? A gente não pode rotular as pessoas desse jeito, mas automaticamente a gente se contaminaria. E perderia a oportunidade, talvez, de fazer uma grande amizade, de construir uma relação com essa pessoa, né? Baseado em suposições, baseado no que os outros estão falando a respeito dela. Então, é muito similar as experiências que a gente vive aqui com as experiências que a gente vai viver não lembrando do que fizemos nas vidas passadas. Outra coisa que a gente pode pensar é o seguinte: por exemplo, se a gente passa por uma situação muito difícil na nossa vida, um problema, algo que realmente nos causou um sofrimento, um trauma, algo que a gente não gosta, que a gente não gosta de falar, que a gente não gosta de comentar. Muitas vezes a gente não pensa assim, nossa, eu queria esquecer isso. Eu queria esquecer que isso aconteceu na minha vida, porque isso me causa muita dor. Isso me causa sofrimento. Até mesmo porque nós somos feitos de memórias, né? Então, o nosso espírito tem a memória de todas as encarnações que eu tenho, coisas boas ou ruins, está tudo ali guardado, porque nada se perde, nada se perde. E se nessa encarnação, por exemplo, eu passo por experiências que me fizeram sofrer e eu quero esquecer, quem de nós aqui já não passou por situações assim e não fala, nossa, eu não quero lembrar disso, não me lembre disso, não quero falar sobre isso, eu quero esquecer. Por quê? Porque o nosso pensamento é uma coisa muito forte, né? Emmanuel já diz no livro, né, O Pensamento e Vida, fala muito da importância do pensamento. A nossa memória, ela nos conecta, né, com o passado. Então, eu vou lembrar, vou arquivar coisas no meu subconsciente, eu vou guardar todas essas informações. Mas, se eu pego uma situação que me fez sofrer, sei lá, vou dar um exemplo aqui, sei lá, bati o carro e foi horrível. Fiquei muito mal, aconteceu um monte de coisa. Foi 3 anos atrás. Aí, de repente, eu vou contar essa história para alguém, de novo. A minha memória, ela vai trazer para o meu pensamento a cena, vai trazer para o meu pensamento o que foi que aconteceu. Eu vou reviver aquilo. Quantas vezes a gente não vai contar uma história ou algo que nos fez sofrer, que a gente não quer, ou então algo que nos contraria, ou que nos deixou com raiva, ou feliz, momentos felizes, coisas boas que nos aconteceram. Percebe que quando a gente vai falar sobre esse assunto, a gente tem as mesmas emoções, os mesmos sentimentos ressurgem, porque o nosso pensamento, ele está conectado com as nossas emoções. E o nosso cérebro, a nossa mente, ele não distingue se isso aconteceu ontem ou se está acontecendo agora. E o que acontece? Uma descarga hormonal no meu corpo, aí eu vou ter, se for uma coisa ruim, vai me trazer medo, vai me trazer enjoo, tem pessoas que têm crise do pânico, são vários sentimentos, né? Taquicardia, ansiedade. Então, se for uma coisa ruim, porque o cérebro não está distinguindo se aquilo aconteceu ontem ou hoje, porque você está revivendo aquilo na sua memória. Da mesma forma, coisas positivas, coisas boas. A gente não sente um bem-estar quando lembra de pessoas que gosta, de momentos gostosos que vivemos. Se você fica revivendo aquilo na sua memória, você sente. Então, o esquecimento, nesse sentido, ele é muito importante para nós, enquanto encarnado, de encarnação em encarnação. Por quê? A gente fica com isso na memória. A gente não esquece. O esquecimento, ele não é permanente. Mas se tudo que me acontece eu vou lembrar, isso vai me trazer sentimentos e que vai, além disso, além de trazer todo esse sentimento, essas sensações, eu tenho atitudes por conta disso. Então, é muito importante que a gente passa pelo processo de educar o nosso pensamento para não ficar preso em coisas que nos causam isso, mas também educar as nossas emoções. Então, esse equilíbrio a gente tem que ter. Então, por isso que ele fala aqui, se a gente for lembrar de tudo que a gente fez nas nossas vidas passadas, vai causar um distúrbio muito grande, se nessa vida já é difícil.
a gente lidar com isso, não é mesmo? Então, quando a gente fala que o esquecimento ele não é permanente, por quê? As lembranças elas podem retornar quando a gente desencarna, né? Como já comentei, porque a gente se liberta e na erraticidade o que nos é permitido ver, lembrar, recordar, claro que ressalva as circunstâncias que o espírito desencarna e tudo mais, a gente vai recapitular, né? Vamos bater aquela lista. Vamos olhar para aquela listinha daquelas coisas que a gente se propôs a fazer e o que não fizemos, enfim, e o que ainda precisamos desenvolver, né? Ou então isso vai acontecer durante o sono, né? Quando a gente se liberta e tem uma liberdade relativa, que a gente tem várias histórias, por exemplo, acho que é no livro No Mundo Maior, não é No Mundo Maior, não sei, um dos livros de André Luiz, não vou me lembrar o nome, fala muito, né? Tem uma parte que um dos personagens lá do livro ele se desprende do corpo durante o sono e ele ia ter com o mentor e o mentor dava as orientações, falava para ele, né? A maneira como ele deveria proceder, porque de forma inconsciente ele estava agindo de acordo com os sentimentos mais animalizados dele, etc. Então assim, a gente tem essa consciência, né? E o espírito se recorda, nesse caso, nessa história, ele lembra: ah, não, eu sei que eu fiz um mal para você numa encarnação passada, mas que tinha um espírito obsessor que perseguia ele no sono. Então, você, mas eu quero me desculpar com você, né? Mas nessa encarnação, tipo, quando ele retorna para o corpo físico, ele não lembrava de nada. Então, isso pode ser que aconteça assim com a gente. Mas o que acontece, né? Quais são os meios que Deus então nos oferece para que a gente possa corrigir esses erros se a gente não lembra? Então vamos pensar, né? Igual a pergunta aqui que Kardec fez para os espíritos. Então, se toda vez há uma nova experiência, como é que o espírito vai poder evoluir, né? Aprender se eu não me lembro, né? Então, quais são os meios que Deus vai nos oferecer? A consciência, né? É o primeiro deles. Porque esse é o nosso maior juiz. Então, hoje, se a gente for parar para analisar a nossa encarnação, existem coisas que a nossa consciência não nos permite mais fazer. E é engraçado porque esse juiz implacável, ele nos tira o sono, ele nos perturba e nos causa, assim, mal-estar físico, às vezes. Quem aqui já não teve crises e crises de consciência? Quem aqui já não se sentiu mal por ter cometido algum erro? Todo mundo. Isso é muito comum. Então, o fato da gente estar adquirindo a consciência de certos comportamentos que eu tenho, não, eu entendo que se eu sou uma somatória de experiências e eu venho acumulando, né, durante essas minhas encarnações, então eu venho adquirindo também virtudes e eu venho adquirindo e ainda demora um pouco mais para adquirir outras. Eu ainda continuo vibrando, ainda continuo teimando, ainda continuo com falta de paciência. Então, tem muitas coisas morais que eu ainda tenho que desenvolver enquanto espírito. Por isso que a gente está aqui, né? Indo e vindo, indo e vindo. Então, se eu não tenho consciência, eu não consigo mudar. Então, hoje, esses comportamentos que eu sei que eu tenho e que eu ainda não faço, porque isso ainda não é uma coisa natural minha, uma conquista, né? Que só é conquistado do espírito, quando é conquistado ninguém tira, né? E se não é conquistado ainda, eu posso ter tido conhecimento, mas eu ainda não ajo isso, não faço isso de uma forma natural. Então, quem é que vai me mostrar se eu já tenho, assim, uma certa noção? Vamos dizer que numa vida passada eu já adquiri uma noção, né? Olha, esse comportamento aqui realmente foi o que me fez cair inúmeras vezes. Inúmeras, sucessivas encarnações. Então agora eu tenho noção. Então quando eu chego aqui, eu não faço com tanta frequência, mas ainda reincido nesse comportamento que fere o outro, que magoa o outro.
Porém, a minha consciência já começa a me sinalizar isso com muito mais frequência. Então, eu já posso entender que todas as vezes que eu tenho dor na minha consciência, são coisas que eu preciso me esforçar para melhorar. E aí, existe uma coisa muito importante que está lá no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, que a gente estudou, que é o capítulo 2. Vai até uma palestra da Suelen, que eu nunca, acho que eu nunca vou esquecer essa palestra, Suelen. A vontade, né? A disciplina, da gente entender que eu preciso impor a vontade. Porque pensa, se eu disse que temos memórias, aí eu tenho pensamentos. Esses pensamentos trazem sentimentos. Esses sentimentos trazem descargas hormonais em mim, esses sentimentos. E com isso eu vou ter atitudes. Então, se eu estou num ímpeto de raiva, porque algo me trouxe esse sentimento de ira, de raiva, e o meu corpo sofre adrenalina, todos esses hormônios, toda essa questão do estresse, e nesse ímpeto de raiva, eu vou machucar alguém, eu vou ferir alguém com palavras. E pode ser que em vidas passadas eu tirava a vida dessa pessoa fácil. Nessa eu não estou tirando a vida, eu só estou ferindo com palavras. Mas ainda estou fazendo. E aí depois, quando passa, vem a minha consciência e fala: por que, criatura? Que você está perdendo a paciência? Por que você está deixando isso voltar? Então, uma das coisas que eu mais amo na doutrina espírita é essa consciência da nossa reforma íntima, né? O conhece-te a ti mesmo. E a verdade nos libertará. Porque é sempre fazer o caminho inverso. Quais atitudes eu estou tendo hoje, na minha vida, que me causam emoções ruins, que são causadas por emoções ruins, que derivam de pensamentos e memórias? O que eu posso fazer para reverter isso? Né? A gente fala muito em crenças hoje, então isso está tudo muito ligado, porque a gente vai somando, vai acumulando isso, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Então, quando a minha consciência grita, a gente não pode ignorar a nossa consciência, porque é um dos meios que Deus está dando, está nos mostrando. E é você consigo mesmo ali, naquela hora que você põe a cabecinha no travesseiro e fala: e aí? O que eu estou fazendo? E aí tem que exercer a vontade do espírito, porque o corpo material, por si, ele não faz nada, é matéria. Bom, se eu der uma anestesia no meu corpo, ele vai ficar inerte, né? Podem fazer o que quiser comigo. Quem age, quem imprime tudo isso é o espírito, sou eu, Carol, a minha vontade. Agora, essa minha vontade, ela está sendo disciplinada com a minha consciência para minha evolução, ou eu estou deixando para lá? Não estou querendo encarar o que eu preciso encarar. Porque esse é o processo de crescimento aqui dentro, que a gente está passando aqui nessa encarnação, né? Então, assim, ignorar a voz da consciência, acho que é a coisa mais difícil para quem já adquiriu certas consciências. Porque, às vezes, tem comportamentos que a gente faz, tem coisas que a gente faz no nosso dia a dia, e que para nós é natural, tá normal. Pode magoar o outro, pode ferir o outro, às vezes a gente até se espanta, né? Fala assim: nossa, desculpa, eu não sabia que eu ia te magoar com isso. Ou então, nossa, não percebi. Ou então podemos passar dessa encarnação para outra sem mesmo notar. Porque não é uma coisa que a nossa consciência vai nos dizer, porque a gente ainda não teve essa luz. O nosso espírito ainda não adquiriu esse conhecimento, né? E aí, olha a beleza, né? Da educação do espírito, quando ele vem numa situação frágil, reencarnatória, e que aí nós temos os nossos pais para nos ensinar: olha, come de boca fechada, não faz isso, não pode roubar, não pode matar, né? E vai ensinando o nosso espírito, porque eu ainda não aprendi. Eu ainda não sei que isso é o que é ok e o que não é. Então, é muito bonito quando a gente pensa nessa questão evolutiva, né? Nessa oportunidade que a gente tem. Então, cada encarnação realmente é uma grande escola
Mas a gente não pode acomodar e falar assim, não, eu não lembro do que eu fiz, então é, tá tudo bem. Na próxima encarnação eu pago. Eu errei, mas, tipo assim, eu tenho essa má tendência e simplesmente, ok, na próxima reencarnação eu quito essa dívida. Não, já dizia Jesus, né? Reconcilia-te com teu inimigo enquanto está a caminho com ele. E se eu tenho hoje esse mínimo de conhecimento que se eu estou nessa família, com esse familiar difícil, se eu estou vivendo circunstâncias, as pessoas que passam pela minha vida, o que essa circunstância tem para me ensinar? O que eu preciso aprender com isso? Né? E a nossa consciência, aos poucos, ela vai nos trazendo essa sabedoria. Então a gente não pode ignorar a consciência de jeito nenhum. Outra coisa, a nossa intuição, né? Sabe aquela coisa que você fala assim, isso não vai prestar. Acho que o caminho não é esse. E não sei vocês, mas eu brinco muito com a minha mãe aqui e a gente sempre fala, assim, todas as vezes que a gente vai contra a nossa intuição, a gente sofre. A intuição é algo nosso, porque já é familiar meu. Aquelas situações que você se sente super à vontade, super confortável. E uma das coisas que eu aprendi, e que eu acho que isso tem muito a ver com a intuição também, o que é bom para a nossa vida, o que é bom para a nossa caminhada, para o meu crescimento, é algo que me traz paz, é algo que me traz tranquilidade, é algo que me traz felicidade, é aquela coisa boa. Quando eu tenho uma intuição que isso não é legal, e eu ignoro e não vou por esse caminho, que a minha intuição me diz para evitar, por exemplo, e eu, pela minha teimosia, ou pela minha vaidade, ou por não me ouvir, eu sofro. Então, intuição não é uma coisa que a gente. Todo mundo tem. Eu acho que é só uma questão da gente. Quanto mais a gente vai se conhecendo e se ouvindo, prestando atenção nessas pequenas coisas, porque o nosso espírito vem adquirindo isso ao longo, né? Aquela sensação, né, que a gente tem de momentos, de circunstâncias que a gente vive, tudo isso a nossa intuição nos leva, nos sinaliza. E aí, dependendo do rumo que a gente dá para a nossa vida, das escolhas, né, pela nossa vontade, porque eu não disciplinei, por exemplo, um instinto, um impulso, uma coisa que eu sei que não é certa, mas vou lá e faço para satisfazer um mero desejo, uma coisa momentânea. Então, por isso que a doutrina espírita nos traz esses esclarecimentos de disciplina, né, de paciência e, acima de tudo, se eu entendo que Deus é justo e bom, um pai que é justo e bom não tiraria de mim, enquanto encarnada, essas recordações se não fosse para o meu bem. Mas é difícil, né, a gente entender isso, porque a gente ainda é muito preso no imediatismo, né? A gente quer as coisas para ontem, a gente não tem essa visão maior. Uma das coisas também que eu li ultimamente, que eu achei tão bonitinho, falava assim, não vou me lembrar exatamente da frase, mas era algo do sentido assim, isso não está do jeito que eu quero, as coisas não aconteceram da forma como eu queria, mas Deus, eu estou olhando aqui, né? Eu tenho uma visão aqui. Deus está em cima e Ele está vendo, Ele sabe muito mais do que eu. Então, se Ele está falando para mim que eu me dando essa chance de reencarnar, mas que eu vou esquecer, é porque é para o meu bem, com certeza. E aí vem um outro questionamento, né? Mas ok, então tá bom, já entendi, mas como que eu vou saber em qual ponto, né, eu falhei nas outras existências e como que eu vou saber, então, como que eu vou melhorar, se eu não lembro, né? Com quem que eu tenho que me reajustar? Aonde que eu tenho que ir? Qual caminho que eu tenho que seguir? São questionamentos mínimos, né, que a gente se faz. Então, assim, a gente consegue sim saber, porque Deus nos oferece esse recurso, porque apesar da gente esquecer, momentaneamente, né, enquanto aqui estamos, as nossas más tendências indicam para gente o tipo de fraqueza moral
que nos induziu à queda na reencarnação passada. Então, vamos nos autoanalisar, nos conhecer. Se sabemos que temos dificuldades, por exemplo, financeiras, se sabemos que temos dificuldades com relacionamentos em família, se sabemos que temos dificuldades de, sei lá, você é uma pessoa que hoje sofre muito com o outro que é muito autoritário com você, por exemplo. Então, eu tenho que olhar para o que eu tenho hoje, o resultado do que eu vivo hoje é uma consequência das minhas más tendências. Então, entendendo lei de causa e efeito, que lembra, lá na erraticidade, eu fiz aquela minha revisão, né, na minha lista. E a gente é um pouquinho até pretensioso às vezes, né? Eu já li isso em alguns livros e falei assim, certeza que eu devo fazer isso toda vez. Não, ó, me dá aí, deixa eu quitar isso logo. Não, coloca aí todas as pessoas, tudo de uma vez, assim, a gente quer, né? Acho que até lá a gente ia querer acelerar as coisas. E aí a gente pensa, eu gosto muito dessa frase, a gente subestima o que podemos fazer no longo prazo e superestima o que podemos fazer no curto. E a gente acaba dando com os burros na água. Então, se lá na erraticidade eu sei que eu fiz, né, que eu preciso voltar e eu preciso refazer algumas coisas, que eu preciso adquirir algumas características morais, eu não posso achar que eu vou fazer isso tudo de uma vez. E da mesma forma, também nessa encarnação, quando a gente tem a consciência, né, dos nossos erros, das nossas falhas, entendendo que eu vou conquistando aos poucos, eu também tenho que ficar muito feliz com essa conquista. Porque eu começo a me conhecer, eu começo a compreender, olha, realmente esse caminho aqui não é bom para mim não. Então, se antes eu gostava de saber da vida dos outros, fofoca, e agora eu tô entendendo que isso não é legal, maledicência, qualquer que seja o comportamento que eu tenho, impaciência, então a vida vai me trazer várias situações para testar a minha paciência, né? Porque como diz a Luísa, na vida é o contrário, né? A gente vai ser testado primeiro. Então, as coisas vão acontecer, as circunstâncias vão vir e a gente não pode se revoltar com elas, porque é tudo questão de afinidade. Nós somos atraídos para os lugares, para as circunstâncias das quais a gente tem que reparar, né? Essas nossas quedas. Então, assim, por isso que é muito importante, diante do sofrimento, seja ele um sofrimento muito difícil ou um sofrimento, né? Cada um tem a sua dor. O que para uns é um sofrimento mais leve, para outros é realmente um sofrimento muito pesado, entender que a resignação, ela é o melhor remédio para que a gente possa passar por essa onda, né, por essa fase do nosso espírito, para ir para a próxima etapa com mais leveza, porque eu tenho que entender que as dores desse mundo que eu estou vivendo hoje, então, ou são faltas de vidas passadas ou faltas das minhas vidas atuais. Mas já diz Kardec também no Evangelho que a maior causa dos nossos sofrimentos são causadas por nós mesmos nesta vida atual. O nosso orgulho, egoísmo e vaidade. Não tem jeito. Então, por isso que a gente está aqui, indo e vindo e voltando. E quando a gente tem a bênção do esquecimento, isso nos favorece também. Porque eu posso sofrer por culpa excessiva. Nossa, imagina se eu olhar para a Suelen e saber que eu tirei a vida dela numa vida passada. Como que eu vou conseguir viver essa vida tranquila, restaurar esse relacionamento com ela, se eu carrego uma culpa excessiva por comportamentos, por coisas que eu fiz há 300 anos atrás? Então, é quando a gente tem que entender a resignação, eu vejo a resignação assim, gente, também como uma libertação, sabe? Porque eu assumo a responsabilidade. Então, pega que o sofrimento é teu, né? Assume a responsabilidade da sua vida perante os seus atos, as suas atitudes. Coloca a vontade em cima
de uma mudança sincera, né, do seu coração. Aprecia e valoriza as conquistas do seu espírito, de quem você é, a maneira como você é hoje, a maneira como você trata as pessoas, a maneira como você encara a vida, a maneira como você lida com as circunstâncias. Então, eu acho que muito do nosso sofrimento também hoje é porque a gente não se perdoa, a gente se culpa demais, a gente não se aceita, não se valoriza, não reconhece essa evolução. Porque, gente, nós estamos hoje aqui, o quanto de coisas boas a gente faz para os outros. Precisamos trazer esse olhar também de bondade, de acolhimento para nós mesmos, sabe? De se perdoar, falar, ok, hoje eu errei, amanhã eu vou fazer diferente. E olhar para as pessoas e entender que todas também estão nesse mesmo processo, sabe? Então, qual que é o sofrimento nosso aqui? Orgulho, egoísmo e vaidade. Não, meu orgulho. Não, eu não vou perdoar aquela pessoa me fez sofrer, por que eu vou perdoar ela? Eu quero mais é que ela sofra. Olha que horrível isso. Eu não gosto nem de falar isso, eu particularmente. Então, assim, são coisas que para mim, eu olho e falo assim, isso realmente deve ser uma conquista do meu espírito muito grande. Entendendo que santa eu não sou. Isso eu, assim, das poucas vezes que parei para fazer certas análises, entendendo as minhas más tendências e que a gente fala assim, não, isso aqui foi a causa da minha queda. Eu sei muito bem quais são. Então, eu tô me resignando, eu tô me aceitando, eu tô me acolhendo, eu tô entendendo que, ok, eu vou assumir essa responsabilidade e vou seguir adiante. Porque se a gente não faz isso, a gente entra naquele circuito de sofrimento, de culpa, de remorso, de ressentimento com o outro, de carregar uma bagagem que não nos pertence. Porque a gente tem essas memórias. Temos sim, muitas. E enquanto encarnado, né, aquilo que eu falei, vem pensamento, vem sentimento, e eu vou ficar nesse ciclo, nesse sofrimento, por quanto tempo mais? Então, se a gente aceita com resignação que se lá atrás eu cometi erros porque eu não tinha maturidade, igual, né, a gente fala, o jovem para um adulto, para uma pessoa mais madura, para um idoso. Então, assim, existe um processo de amadurecimento na encarnação. Eu gosto muito de comparar, sabe? Esse processo que a gente vive aqui, da nossa evolução enquanto bebezinho até quando estamos mais idosos, de tudo que a gente vai amadurecendo, crescendo, melhorando, evoluindo, com essa questão da eternidade do espírito, é o mesmo processo. Então, se eu não me perdoo, se eu não olho para isso e falo assim, não, lá atrás eu errei, mas eu não sabia, eu não tinha essa consciência, e hoje eu estou tendo, então eu vou fazer o meu esforço para me melhorar. Né? Isso é muito importante, porque a resignação acaba sendo assim uma libertação, sabe? Pelo menos é o que a maneira como eu enxergo, né? Porque a gente é devedor, nós estamos aqui, tem muita conta para pagar, né? Não é uma encarnação que eu vou conseguir cumprir com a minha lista toda. Não vou. Mas isso não é motivo também para eu estacionar. Por quê? Se eu entendo lei de causa e efeito, se eu entendo que Deus está me dando uma oportunidade de voltar, de reencontrar com aqueles espíritos, com aquelas circunstâncias, de reviver situações que eu preciso reconstruir, que eu preciso refazer, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Eu sempre penso nisso, assim, o quanto que é ruim, né? Às vezes você quer fazer algo diferente e você sente que você não tem essa oportunidade. E que você sente lá no seu coração, você fala assim, nossa, eu quero muito fazer diferente. Mas aquela pessoa, por exemplo, não te deu uma oportunidade no emprego, ou sei lá o que que você quer. A gente sofre. Então, é a mesma coisa com a gente quando tá lá na erradicidade. Deus deu, então vamos aproveitar. E aos poucos a gente vai refazendo isso, mas sem o esquecimento e sem entender, até o esquecimento nos ajuda nessa questão da resignação também. Nos traz essa libertação, né? Agora, quando a gente aceita, né, essas dificuldades que a gente tem, todos nós aqui temos,
a gente vai colhendo o quê? Fruto do aprendizado. Por quê? O processo do esquecimento, ele também é maravilhoso, porque assim, ao mesmo tempo que eu vou esquecer as coisas ruins que eu fiz, né? O meu espírito guarda nas memórias as coisas boas que eu venho adquirindo, as habilidades, ele vem as virtudes, né? Por isso que hoje nós estamos nessa condição que estamos aqui, ó, estudando a doutrina espírita, né? Com o esclarecimento da doutrina, mas também já temos um certo nível moral, né? De conduta. E se esse espírito ele vem, o meu espírito ele vem evoluindo e ele vem crescendo, então eu venho colhendo frutos disso. Então, é aquela coisa, né? Nessa encarnação eu tenho habilidades que é muito fácil para mim, mas que pode ser mais difíceis para o outro. Mas por quê? Foram conquistas minhas. E eu estou colhendo esses frutos. Agora, quando eu, enquanto encarnado, não reconheço também que eu estou melhorando, nem que seja um pouquinho, mas, nossa, consegui controlar um impulso, consegui pedir uma desculpa, hoje eu consegui ser mais paciente, ou então hoje eu consegui enxergar as coisas com mais clareza. Nossa, 1 ano, 2 anos atrás eu fazia coisas que, gente, vergonha alheia, né? Que eu fazia isso e hoje eu já não faço mais. Estamos também valorizando esses frutos que eu tô colhendo? E eu acho que o dia a dia, a vida fica um pouco. Fica não, né? Com certeza fica mais leve da gente encarar e até mesmo da gente vivenciar novas circunstâncias que vão nos trazer mais felicidade, porque agora a gente está um pouquinho mais sábio, né? A gente foi aprendendo, a gente vai adquirindo musculatura para encarar certas coisas, né? As nossas dívidas são reduzidas, porque a gente tem resignação, entendimento. Quantas histórias, né? Já ouvi várias histórias de Chico mesmo, né? Chico entrou na prorrogação aí, né? Porque ele aceitava todas as dificuldades. E Chico tinha uma programação reencarnatória para desencarnar em tal data e ele recebeu aí uma prorrogação. Por quê? Porque trabalhava, porque aceitava, porque tinha resignação e trabalhava em favor do Cristo, né? Com os exemplos de Jesus, com a moral de Jesus, tudo que ele fez, né, pela doutrina. Agora, Chico também não adquiriu todas essas virtudes, porque hoje a gente olha, né, para esses grandes exemplos, Chico, Madre Teresa, é muito difícil. Quando a gente escuta essas histórias do Chico, a gente fica passado, né? Esses dias eu até postei no meu Facebook uma história dele, falando de um ladrão que estava roubando as roupas dele. E aí a família queria pegar o ladrão e ele falou, tá bom, vamos fazer a tocaia aqui. Colocou a trouxinha lá na janela. O ladrão veio, levou. A família, uai, Chico, mas não deu para pegar o ladrão? Ele falou, não, eu dormi, não vi quando ele chegou. Passou um tempão, esse ladrão encontrou com o Chico e veio pedir desculpa, porque falou que no dia que ele levou a trouxinha, tinha um bilhetinho do Chico lá. Vai com Deus, meu irmão, você tá precisando dessa roupa, vai com Deus, que ela te faça bom uso. Algo assim, se eu não tô enganado. Quem aqui tem essa evolução moral? Ninguém. Eu chego nem perto. E Chico adquiriu isso em quantas encarnações que ele não teve que adquirir isso? Então, estamos nesse caminho, né? Jesus, se a gente for pensar na magnitude da moral do Cristo, é uma coisa que a gente não consegue nem medir. A gente não tem nem inteligência para compreender o que era o amor de Jesus por nós. Então, quanto mais eu aceito e trabalho esses pontos, eu também vou caminhando, né? E outra, né? A gente tem o consolo de saber que, olha, a responsabilidade é minha, eu tô pegando esse sofrimento aqui porque eu não posso terceirizar para ninguém. Todas essas circunstâncias são para o meu aprendizado. E é muito difícil a gente, na hora que está vivendo ali o sofrimento, a gente entender isso aqui. É muito difícil. Só que o fato de, muitas vezes hoje,
para observar as atitudes de vocês. Ok, eu tô sofrendo, né? Tá, tudo bem, tem um sofrimento aqui, mas hoje, por exemplo, vamos dizer que antigamente eu estourava, eu falava, eu vou falar poucas e boas para essa pessoa, então eu vou lá, vou me vingar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, fazia isso e aquilo. E hoje, às vezes, você cala, silencia ou você se afasta, o que é que seja que você faz hoje. Então, assim, são coisas que a gente sabe que com o tempo a gente vai amadurecendo e isso vai nos trazendo até paz, porque esses dias mesmo nós passamos por uma circunstância aqui em casa, com as minhas sobrinhas, e a minha mãe falou assim para mim: olha, minha filha, se fosse uns 3 anos atrás, isso diz muito com isso que eu acabei de falar. Ixi, eu já tinha mandado mensagem, eu já tinha brigado, eu já tinha falado poucas e boas. Eu falei assim, mas hoje não, eu vou dormir, vou fazer uma prece e vou esperar. Passou uns dias e até eu esqueci da história. Aí ontem até eu perguntei para ela, falei, e aí, mãe? Falei, você falou com fulana, né? O que foi que aconteceu e tal? Ela falou, olha, minha filha, eu não ia falar nada, até no dia seguinte esqueci. Falei, não, na verdade não vou fazer porque o meu sentimento era de, sabe, entreguei para Deus, aquilo já, Deus tirou do meu coração aquela inquietude, aquele sofrimento. E aí depois passaram-se uns dias, essa pessoa veio falar comigo, mas tipo, não toquei no assunto, não. Então é isso. A gente tem mais paz, a gente tem mais tranquilidade, a gente é consolado, porque o sofrimento, às vezes, o outro pode estar errado, o outro pode estar não querer te perdoar, o outro pode estar querendo se vingar, mas aí é do outro. Eu não posso me responsabilizar pelo comportamento do outro ou ficar achando as coisas. Eu tenho que trazer a responsabilidade para mim. O que foi que eu fiz? Eu estimulei isso, eu causei esse sofrimento, então eu tenho que reparar como que eu consigo fazer isso. Então, é essa autoanálise assim, constante que a gente tem que fazer. E não é fácil, não, gente. Por isso que a gente está aqui, porque a gente não aprendeu ainda, né? Não aprendemos. E a gente vai crescendo, né? A gente vai evoluindo, a gente vai galgando etapas aí na nossa evolução, porque a gente já sabe que eu não vou retroceder. Eu posso estacionar, posso ser teimosa, posso ficar parada ali. Que até na nossa vida encarnada aqui, né? Se eu não aceito certas coisas, eu fico empacada naquele ponto do jogo. A minha vida não vai para frente ou novas oportunidades não aparecem, circunstâncias não acontecem porque eu tô ali, empacada. Empacada naquele sofrimento, ou então eu fico remoendo certas coisas, ou então eu simplesmente não esqueço e fico ali, sofrendo, né? Tem pessoas que entram em processos obsessivos, temos aí um número de coisas, depressão, né? E isso gera um sofrimento muito maior, que é o que a gente vai ver aqui na frente. Que quando a gente pensa nisso, nesses sofrimentos, quando a gente não aceita e meio que briga, né? Se revolta contra Deus, não temos esse olhar para entender que, olha, eu estou aqui para evoluir, eu esqueci, eu vou continuar, eu vou progredir. Isso causa para a gente assim muito mais sofrimento. A gente estaciona, perde oportunidades, a gente aumenta as nossas dívidas, porque é aquilo que eu falei lá no comecinho. Às vezes eu volto lá para a erraticidade, a hora que eu vou bater as minhas contas lá, que eu vou olhar na minha lista, eu falo assim, uai, Carol, você não resolveu esse caos aqui, como diz os mineiros, você não resolveu essa pendência aqui, mas você trouxe outra. E aí? Por orgulho, por egoísmo, por vaidade? Com certeza. Então, qual dessas pega mais? Né? Orgulho, egoísmo e vaidade. Dessas tem mais, assim, hoje na sua vida, incidência, assim, que você percebe que te trava mais, que está dificultando você liberar certo tipo de sofrimento. Então, assim, são perguntas. Eu gosto muito sempre de pensar, a maioria das pessoas ficam buscando respostas. E eu gosto sempre de falar, porque quando eu aprendi isso para a minha vida, isso me ajudou muito nesse processo de mudança. Não, deixa eu perguntar.
deixa eu ir atrás das perguntas, para ver as respostas que eu vou encontrar. Mas eu preciso me questionar, eu preciso me analisar, me autoavaliar nas circunstâncias, porque a responsabilidade é toda minha, não depende de mais ninguém. E a gente continua preso, a gente continua nesse círculo vicioso. E aí pode trazer revolta para muitos espíritos, pode trazer um sofrimento muito maior, e aí é quando as pessoas não aguentam, acham que não tem mais saída, que não tem mais solução, e aí resolvem sair pelo espiritismo. Então, quando não tem essa questão desse entendimento que a gente tem hoje, que somos espíritos imortais, que a reencarnação explica muita coisa, a gente acha que não. Essas pessoas que não têm essa visão, acho que não. A vida é isso aqui, é a matéria pura. Então, se eu estou sofrendo e eu não consigo lidar com com esses sentimentos, com essas emoções, se eu não educo o meu pensamento, se eu não entendo que o meu pensamento me gera emoções, essas emoções me geram sensações físicas e com isso eu tenho atitudes para modificar isso, para ter a vontade de entender. E outra, a luz do espiritismo, né? A fé numa vida futura, de que não é só aqui nesse material, que esse sofrimento ele é temporário. E hoje mais e mais a gente percebe isso, as pessoas assim muito ainda desconectadas dessa questão espiritual, né? De entender que, olha, isso tudo vai passar. Hoje mais do que nunca, inteligência emocional é milionário quem tem inteligência emocional. Ainda mais nessa situação que a gente está vivendo hoje, né? De pandemia, de altos e baixos, de picos, porque eu não posso colocar no outro a responsabilidade que cabe a mim e aí cometer um suicídio ou matar alguém ou fazer qualquer coisa e, porque o outro não quer fazer a minha vontade ou o que quer que seja na nossa vida que não sai conforme a gente quer. Uma criança faz o quê? Birra. E aí o pai e a mãe colocam de castigo para ela aprender. Nós, enquanto adultos, temos que assumir a responsabilidade, né? E diante desses esclarecimentos, fica mais fácil da gente entender os sofrimentos, as coisas, porque ao longo da nossa vida sempre vai ter sofrimento, sempre vai ter dificuldade, porque a gente vai passando por etapas. Então, conforme eu vou adquirindo força, conforme eu vou adquirindo consciência, conforme eu vou adquirindo mais fé, né? Eu vou fortalecendo tudo isso, eu vou passando por essas provas de uma forma mais leve, com mais otimismo, né? Com mais alegria, às vezes até. Não é o bem sofrer, né? É, não digo assim uma alegria radiante, mas aquela alegria de falar assim, não, olha, eu superei isso aqui, eu me superei, eu consegui vencer a mim mesmo. Então, isso é muito importante. O que traz isso para nós? O autoconhecimento, né? Outras pessoas também que, por exemplo, não conseguem controlar essa questão dos pensamentos, dos sentimentos, aí a gente entra em entendendo, ok, o meu pensamento, ele gera o quê? Sentimento. Esse meu sentimento, emoções. E aí, se eu tô com a minha emoção baixa, aí se eu tô triste, se eu choro, se eu tô deprimido, a minha vibração também é baixa. A gente sabe que tem toda essa questão da influência espiritual. Então, processos de depressão, processos obsessivos, loucura. Então, quem é o responsável por permitir processos obsessivos, por exemplo, isso de acontecer? Se não a mim? Porque seria muito injusto, né, quando a gente pensa lá na questão 459, né, o tanto que os espíritos nos influenciam, mas é tudo por afinidade. Então, olha só, então, se eu assumo a responsabilidade, eu vou fazer um esforço para impor a minha vontade, para educar o meu pensamento, para educar as minhas emoções, e assim eu cresço, eu melhoro. Não, se eu estou vibrando aqui numa tristeza, não, pera lá, eu não tenho que me libertar disso. Por que então não colocar uma música, vai dançar, vai fazer algo que vai trazer um sentimento mais edificante para você, mudar o pensamento. Por isso que temos que ler coisas edificantes, estar cercado por coisas que nos fazem bem, com pessoas que nos elevam, com pessoas que acrescentam. Hoje em dia é muito, né, ser gentil é banal, por exemplo. As pessoas se surpreendem às vezes com a sua gentileza.
Mas isso é uma conquista sua, do seu espírito. Você conquistou essa gentileza, essa forma de tratar os outros, essa amorosidade, o seu carisma, o jeito de você ser, de tratar o outro com respeito. Então, isso a gente tem que tá muito atento, né? Por quê? A maioria desses casos de suicídio, né, é comoção produzida pelas vicissitudes da vida que as pessoas não estão tendo coragem de suportar. Porque precisam encarar processos de, eu vou ter que reparar, eu vou ter que, foi por minha culpa, às vezes, ou o que quer que seja, as pessoas não conseguem lidar com as próprias emoções. E isso realmente é uma pandemia hoje. Em casos como nesse momento que a gente está vivendo agora, mais do que nunca, né? Então, a gente precisa sempre mais, olhar para nós e trabalhar isso, entendendo que tudo é uma bênção de Deus, né? Porque essa questão do suicídio ah, é aquela resposta rápida, né? Que a pessoa acredita que vai colocar fim a esse sofrimento. Então, quando a gente não tem essa visão de que somos espíritos imortais, esse esclarecimento que a doutrina nos traz, que faz muito mais sentido, Deus é muito mais justo e bom. Quando me é dada uma oportunidade de retornar aqui, de resgatar os meus débitos, de estar com aquelas pessoas que eu amo, aqueles espíritos afins que se reconectam, que se reencontram para um ajudar o outro. Porque pode ser que essa pessoa tem mais qualidades, mais virtudes do que eu e vai me ajudar, enquanto Carol, ainda estou aqui pequena, fraca. Se a gente caiu junto, a gente recomeça junto. Então, assim, temos todos os recursos, porque a gente nunca está só, além dos mentores, né? Além dos nossos amigos espirituais, mas encarnados nós temos anjos, nós temos amigos, nós temos os companheiros, nós temos a família, né? A gente já estudou aqui os laços de família, os espíritos afins. Então, assim, é muito pequeno se a gente não olhar para a grandiosidade dos recursos que a gente tem. E outra, hoje, internet, conexão, né? Todas as facilidades de comunicação, de conhecimento que a gente tem. Então, é a nossa responsabilidade, sim. E quando a gente não está bem, quando a gente sente que está com dificuldade, buscar uma ajuda terapêutica, buscar um tratamento espiritual, buscar pelos recursos, porque recursos nos são dados em abundância. A própria natureza nos oferece todos os recursos. Porque que Deus colocaria a gente aqui para a gente falhar? A nossa encarnação, ela foi programada minuciosamente com os encontros, reencontros, processos, problemas, para a gente vencer, para a gente ser feliz, para a gente olhar mesmo com os sofrimentos, porque a gente não está isento de sofrer, de forma alguma, porque a vida aqui é uma escola. Então, os recursos, as oportunidades, as coisas estão ao meu redor e eu estou sabendo aproveitar. Né? Então, a gente tem que ter olhos de ver e ouvidos para ouvir, né? Porque se a gente ficar presa na matéria, é tudo muito sem sentido. As coisas se vão, as coisas não tem um porquê de dar continuidade nisso, né? E qual é, então, de acordo com Kardec, né, a melhor forma de se prever, né, o suicídio e a loucura, por exemplo? Essa questão da fé, da gente entender que existe sim uma continuidade, que tem sim algo além, que não é finito aqui, né? E a gente tem inúmeros relatos, né, de espíritos suicidas, de cartas, de mensagens, livros, né, que contam como é do lado de lá, o que acontece do lado de lá. Então, assim, realmente é uma coisa que a gente não pode ignorar. E tendo esse esclarecimento perante o espiritismo, né, quando tem as campanhas, né, Setembro Amarelo, tem uma campanha muito bonita que eu gosto muito, que é a Camilo Castelo Branco, né, que o pessoal do Alta de Souza faz, que são campanhas de esclarecimento mesmo, né, de que realmente não acaba, a vida continua. E a gente precisa, sim, estar atento também para ajudar essas outras pessoas que estão ao nosso redor, quando elas não estão bem ou quando elas não conseguem sozinhas, o que a gente pode fazer por elas, né? E
O espiritismo também traz para nós essa coragem moral que a gente tem que ter, de encarar, assumir a responsabilidade da nossa vida, lei de causa e efeito, justiça divina, a bênção do esquecimento do passado, e dizer, ok, eu não estou só, vão ser me dados todos os recursos para que eu possa ser bem sucedida nessa encarnação. Eu vou sim encontrar com os meus desafetos, mas eu vou ter todos os meus amores, eu vou ter todas as boas circunstâncias para me ajudar. Então a gente nunca está só, né? E a gente acaba se equilibrando e afastando de vez essas ideias aí suicidas. Então, assim, é uma abordagem bem gostosa, né? O evangelho é o evangelho. E é isso. Era isso que eu queria passar para vocês. Se alguém quiser falar, eu vou fechar meu microfone. Sintam-se à vontade. Só não me pergunta muito não, tá bom? Mas podem falar. Uma coisa muito interessante que a gente não considera quanto ao esquecimento do passado é que a gente fala de forma individual. E a gente analisando, assim como você analisou, é uma benção o esquecimento, porque a gente não tem a cobrança própria, tudo isso. Mas a gente se esquece também que os outros se esquecem. E olha que benção maior ainda, que nem tem aquele slide que está todo mundo apontando com o dedo, e eu fiquei, né, eu falei, puxa, que bom usar esse slide para isso, para as pessoas não fazerem aquilo. Hoje, quando a gente tem uma atitude impensada, quando tem num grupo de trabalho, de convivência, na família, que tem um monte de dedo apontando já. Acabou de acontecer, porque já está. Imagine se traz lá do passado algo que afetou tantas pessoas, e a gente passar na rua na frente dessas tantas pessoas. Então, a gente se esquece que é melhor a gente deixar quietinho o esquecimento, considerar como uma coisa boa, porque se vale para a gente, vale para todo mundo. Ou seja, se nós nos lembrássemos para imaginar que pode ser positivo isso, que pode ser frutífero, né? Imaginar que se não serve para a gente, né, também não vai servir para os outros para que não reverta contra a gente, né? E outra coisa também, nos processos obsessivos, a gente vê espírito perseguindo, né, outros encarnados, quem quer que seja, e significa que quando retorna ao plano espiritual, a gente não se lembra de tudo, justamente por não estar em condições de não lembrar de tudo. Que nem você falou, aquele casal teve a lembrança das últimos 300 anos, se não me engano. Eu também não sou tão lembrando, né? 300 reencarnações. Ou 300 reencarnações. Tal. Então, lá atrás, quer dizer, eles eram espíritos, trabalhadores, tudo, mas não lembrava de tudo. Então, para a gente realmente lembrar de tudo, a gente tem que trabalhar muito a nossa evolução moral para que a gente possa ter o domínio sobre isso. Porque também as lembranças, quando retornam, elas não vêm todas, não, porque se vier, também é outro choque, né? Talvez a gente não tenha estrutura para aguentar essas lembranças. Então, realmente, tem muito ponto aí que, nossa, né, além do que você falou, fui pensando a respeito, nossa, fiquei até feliz de ter esquecido tudo que eu fiz. Para que eu não pudesse realmente sofrer esses impactos. Fica tranquilo. Tudo bem que hoje você é meio meu obsessor, mas eu já esqueci tudo que você fez para mim. Tá bom, velho. E vice-versa, né? Você também, tá, Suelen? Problema não. Eu já te perdoei, tá? Das vidas passadas. Pode ficar tranquilo. Ainda bem, né? Ainda bem. Mas é engraçado que nós estávamos falando isso assim hoje no estudo do Livro dos Espíritos, eu e o Mark. Estávamos conversando sobre isso. Na verdade, era entre as perguntas 154, 57, por aí. E uma das perguntas Kardec perguntando, né, se
o espírito sente dor ao desencarnar, né? Se sente alguma coisa. E entra naquele mérito sobre se está como se estivesse, né, o corpo, o espírito literalmente se emancipando do corpo, né, sentindo aquele alívio e o sentimento de que aquilo acabou, claro, né, de uma forma geral, né, porque existem uns pormenores aí no meio também, dependendo da situação do espírito. E que a volta ao corpo, né, que vai ser estudado um pouquinho mais para frente, na verdade, o que amedronta, né, o espírito, o que deixa o espírito preocupado do que vai enfrentar, porque mesmo um espírito que já está em uma carga evolutiva um pouquinho acima da gente, sabe, reconhece o quão difícil é passar pela experiência do corpo. E sabe que não é que nós, literalmente, nós não estamos aqui a passeio, né? Estamos aqui para aprender. Então, essas experiências que nós acumulamos, né, de encarnação para encarnação, reencarnação para reencarnação, e o que é o mérito, o que é o benefício para o espírito, e a misericórdia. Aí está a chave, eu acho que o capítulo de compreender, né, aí dentro do evangelho que você falou, a parte assim que a gente consegue muito reconhecer a misericórdia divina é essa. É a oportunidade, primeiramente, do esquecimento. Claro que, se a gente analisar bem, né, nas nossas más tendências, a gente vai achar muitas respostas ali. E o privilégio de voltar. São dois grandes privilégios, esquecer e a oportunidade de fazer de novo, né? E de fazer melhor, e com ferramentas melhores, e com ferramentas que vão nos trazer oportunidades de conseguir chegar a melhores objetivos, e não existe um limite. É quantas forem necessárias. Porque nós estávamos falando do suicídio, né? Chegamos à questão do suicídio, né? Então, onde Kardec pergunta sobre o desprendimento do corpo, quão rápido é, enfim, tem aquele processo de mortes naturais e mortes violentas, enfim. E aí, pensando nisso, né? Que também não é nem sempre o que a gente fez para o outro, mas o que a gente fez para a gente mesmo. Bom, o que a gente faz para o outro, a gente está fazendo para a gente mesmo. Mas sobre esse tipo de coisa, né? Imagine lembrar de um suicídio doloroso, né? Imagine lembrar daquilo que causamos para o nosso corpo físico. Enfim, então é aí onde a gente enxerga grande parte da misericórdia divina, né? Do esquecimento, como eu disse, e da oportunidade infinitas vezes, né? E quem é que dá oportunidades infinitas ao próximo e a nós mesmos? Ninguém, só Deus, né? Exatamente. Até porque a gente quando faz alguma coisa, você estava dando o exemplo do suicídio, né? Lembrar disso. Nessa encarnação, às vezes, quando a gente faz algo que a gente se arrepende, pode ser uma coisa pequena, né? A gente já se culpa, a gente já não quer nem lembrar daquilo mais, né? Imagina lembrar de um suicídio, como você colocou aí, realmente. É bem mais profundo do que a gente pensa. Eu acho que, a priori, a gente pensa assim, que é a pergunta que Kardec faz, né? Que todos nós faríamos para os espíritos, mas pera lá. Então, se toda vez vai ser a primeira vez, eu não vou lembrar de nada, como é que eu vou, né, crescer, né? Como é que eu vou me melhorar? Então, acho que é expandir um pouco mais esse nosso conhecimento, porque, por exemplo, eu fui estudar hoje, né? Porque fiquei sabendo hoje, né? Então, não tive muito tempo, assim, de ir mais a fundo no Livro dos Espíritos, estudar mais e tal. Mas hoje mesmo eu já aprendi coisas que, tipo, né, me caíram fichas, eu identifiquei coisas, entendi, compreendi que eu não havia pensado antes, entendeu? Então, assim, é sempre muito bom. Por isso que a gente tem que repetir mesmo
o Evangelho e estudar e expandir essa nossa visão das coisas, entender que, sabe, lá de cima, Deus está vendo mais do que eu aqui, né? Então, é aquela coisa da criança mesmo, confiar no pai e na mãe, né? Não é fácil, não. Que a gente é teimosinho, mas a gente chega lá. Então é isso. Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa. Você falou do, né? Bom, voltando ao esquecimento, é um tema bastante, eu acho muito interessante e que pouco compreendido, né? A gente está assistindo, a gente está participando daquele estudo, né? Os mensageiros aos sábados, e justamente no capítulo 10 tem a experiência de Joel, que é um médium que falhou, né? E então a grande maioria vem sem nenhum assim indício de lembrança, ou pelo menos lembranças importantes, tá? Então a grande maioria vem assim, a gente vem esquecido mesmo, né? O véu do esquecimento é uma ferramenta para nos auxiliar. No caso do Joel, ele foi preparado para chegar aqui no plano espírito, no plano material encarnado, e ele deveria se lembrar do passado, das existências dele. Ao invés de aquilo ser utilizado ao benefício das pessoas e dele próprio, ele usou isso para perseguir as pessoas, para juntar aqueles amigos do passado, fazia aquelas pesquisas e buscava pessoas do passado dele. Então, olha como resultou numa péssima aplicação a lembrança, né? Então, essa existência do Joel, a experiência de Joel, no livro Os Mensageiros, é muito, assim, vem assim, confirmar que a gente realmente não pode ter acesso se não tiver o lastro moral, se não tiver o devido preparo. Senão, afunda, piora a situação, né? Com certeza. Bom, se ninguém for acrescentar, falar mais nada, a gente pode ir para o passe, que acho que o nosso horário também já deu, para a gente fazer o nosso passe. Vou colocar aqui, então, para todo mundo pegar a sua aguinha, para a gente receber, né? O passe. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos
traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Até mais. Até a próxima. Tchau, Suelen. Obrigada, boa noite. Tchau, todo mundo. Uma boa noite.